Esse vídeo é sobre por que eu abandonei a criação de conteúdo nas minhas redes sociais, como Instagram e TikTok, e passei a criar textos longos e profundos no Substack. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, o Substack é como se fosse uma nova rede social. Na verdade, ele foi criado na gringa para ser uma plataforma para escritores. Pessoas que gostam de escrever, que geralmente estão no LinkedIn escrevendo textos ou no Medium, já conhecem essa plataforma. Porém, a maioria das pessoas ainda não conhece o Substack. Todas as plataformas, redes sociais que vêm pra gente aqui no Brasil, geralmente elas vêm de fora, né, da gringa, elas começam a fazer sucesso lá e acabam chegando aqui pra gente também. E o Substack é essa rede que foi criada para que escritores possam, além de postar os seus textos, também monetizar. Porque dentro do Substack você pode criar uma assinatura paga, onde você vai trazer um conteúdo mais profundo ou mais específico para os seus assinantes e você vai cobrar por isso. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, o objetivo do Substack é fazer com que os escritores gerem renda através dos seus textos. Eu vejo uma galerinha nova que está chegando lá no Substack, nova de idade mesmo, né? Porque eu não estou lá há muito tempo, eu estou há uns 3 meses. Eu comecei a escrever meus textos em agosto, que eu comecei a levar a sério mesmo a escrita no Substack. Eu criei em maio o meu perfil, até postei um primeiro texto, mas eu fui começar a ser constante em agosto. Então, nós estamos em novembro, eu criei textos agosto, setembro e outubro com consistência. Então, voltando ao que eu estava falando, eu vejo uma galerinha nova mesmo, entre 18, 20, 22 anos, que está entrando no Substack e que às vezes eles querem usar o Substack como as outras redes sociais, né, para desabafar, para falar como deve ser ali dentro da plataforma, o que pode, o que não pode. Até vi uma pessoa esses dias falando sobre pessoas que se acham intelectuais dentro da plataforma, que esses adolescentes e jovens não querem essas pessoas lá. Mas na verdade, quando a gente entra numa plataforma, a gente tem que entender o sentido daquela plataforma, para que ela existe, qual é o objetivo dela ter sido criada. Então o Substack ele serve para pessoas que gostam de escrever, que querem divulgar seus textos, criar uma comunidade, e serve também para leitores, pessoas que estão cansadas das outras redes sociais, que estão cansadas da superficialidade, querem um conteúdo mais profundo, um conteúdo longo, conteúdo diferenciado. E lá dentro da plataforma você vai encontrar muita riqueza de textos. Como que funciona o Substack? Você cria o seu perfil e lá você pode criar a sua newsletter, que são os textos longos que você vai escrever ali dentro da plataforma e também vai ser enviado por e-mail para as pessoas que assinarem o seu conteúdo. O legal disso é que uma pessoa não precisa especificamente estar dentro da plataforma, ela não precisa baixar o aplicativo, ela não precisa entrar no site para ler os seus textos se ela não quiser. Ela pode simplesmente abrir um link com o seu texto, vai aparecer uma caixinha para colocar o e-mail. Você colocando o seu e-mail ali, a partir daquele momento você vai receber diretamente na sua caixa de entrada de e-mail todos os textos a partir daquele momento que essa pessoa em que você se inscreveu postar. Então, isso que é bacana. Você não precisa estar dentro da rede do Substack para você ler os textos longos e profundos. O que é legal disso? Você vai estar livre de outras distrações. Quando você abre um e-mail para ler, não tem outras coisas para te distrair. Não tem anúncios, não tem vídeos, notificações, não tem nada para te distrair. É o seu momento, é como se nós estivéssemos na época em que a gente pegava um jornal, uma revista, impresso, físico e sentava para ler. Então é o seu momento de calma, de respiro, de leitura.
Isso é bacana do Substack. Para pessoas que queiram estar dentro da plataforma, instalar o aplicativo ou ver pelo site, eu, por exemplo, só uso pelo tablet na versão site. Eu não tenho aplicativo no celular, já porque eu tive um esgotamento digital esse ano. E esse é o motivo de eu ter parado de criar conteúdo tanto para o Instagram quanto para o TikTok. Eu comecei a criar conteúdo voltado para as mulheres, porque eu sou psicanalista de mulheres. Para divulgar os meus atendimentos e o meu curso, eu comecei a criar conteúdos de 3 a 4 vezes por semana, tanto no TikTok quanto no Instagram. Mas criar nessas redes sociais te leva a um esgotamento mental. Porque é aquilo, você nunca para de alimentar. Você sempre tem que estar criando coisas novas, para o algoritmo entender que você está ali, que você está presente, para você ser visto. E eu fiquei por meses nisso. No TikTok eu estava desde setembro do ano passado, no Instagram desde o começo desse ano. E toda semana eu tinha essa obrigação que eu coloquei para mim mesma, foi uma autocobrança de estar criando conteúdo. E isso me levou ao esgotamento digital. Comecei a perceber os sinais no meu corpo. De toda vez que eu pegava o celular para criar conteúdo, eu começava a sentir minha garganta fechar, eu começava a sentir ansiedade, angústia. Os sinais de que o meu corpo não estava contente nem satisfeito e nem sendo beneficiado com isso. E eu tentei levar ainda um tempo, mesmo me sentindo totalmente desconfortável, porque eu sempre ouvi grandes nomes do marketing, eu já fiz cursos de marketing digital, dizendo que você precisa aparecer, que você precisa ser visto. E realmente, eu acredito que para que as pessoas conheçam nossos serviços, nossos produtos, elas precisam nos conhecer. Elas precisam nos ver, elas precisam gostar de quem nós somos, daquilo que nós oferecemos. Só que o Instagram hoje, o TikTok, não tem ajudado pessoas comuns e simples como eu e você. Tem ajudado só aqueles que já são muito grandes ali dentro da plataforma, aqueles que já conquistaram um grande público, aqueles que viralizaram, que impulsionam as suas postagens, aqueles que têm pessoas que ajudam na divulgação, porque existem grupos, né, que divulgam pessoas, que seguem pessoas, que comentam, que a gente acha que foram orgânicos, mas não. Pessoas que pagam por comentários, tem pessoas que pagam por seguidores, tem pessoas que pagam por curtidas, por visualizações. Então, às vezes, a gente que não usa nenhum desses recursos fica competindo com esse tipo de coisa e acaba se sentindo fracassado por não conseguir alcançar o seu ideal ali dentro. E todas as vezes que chega meu aniversário, eu meio que começo muito a refletir, porque é um fechamento de ciclo e o início de novo ciclo. Começo a refletir quais as coisas têm dado certo na minha vida, quais não, o que eu posso fazer para mudar. Sempre nessa pegada do autoconhecimento que eu sempre amei. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, não está legal essa questão da criação de conteúdo dentro do Instagram, dentro do TikTok. Eu não estou me sentindo bem, isso não está me levando a lugar nenhum. Eu estou gastando energia em coisas que eu não estou vendo resultado. Eu estou quase praticamente que falando sozinha, porque no Instagram, gente, o Instagram ele tá num nível que as pessoas olham as suas coisas, não curtem nada, não comentam, não te ajudam, ainda tiram sarro de você, falam de você, comentam com outras pessoas. Então, o Instagram hoje ele se tornou uma rede totalmente tóxica. Eu continuo mantendo o meu Instagram porque ainda tem conteúdo de pessoas que eu gosto e sigo. E para eu ter noção daquilo que está em alta. O meu TikTok também ainda está ativo, eu só não estou postando. No meu TikTok eu tive até algumas pessoas que comentavam, mas bem poucas. O TikTok em relação ao Instagram, ele é bem melhor nessa questão de interação, né? Mas lá eu tenho poucos seguidores, não tenho nem 1000 seguidores. Mas eu me sentia falando sozinha nos dois e gastando energia em coisas que não estavam me levando a lugar algum. Na minha vida, as coisas sempre funcionam assim.
Quando eu decido que não quero mais alguma coisa ou eu decido que quero novas coisas, o universo começa a se mover e começam a aparecer coisas, assuntos que eu nunca vi. Eu acho que foi no TikTok. Apareceu uma menina que postou algumas fotos de textos que ela estava lendo para não derreter o cérebro. E aí, esses textos eram do Substack. E eu falei, Substack? Mas eu não conheço, eu nunca ouvi falar. E aí eu comecei a pesquisar, entendi o que era, assisti vários vídeos no YouTube, li alguns textos que eu me apaixonei e eu falei, eu quero estar nessa rede. Eu sempre gostei de escrever. Meu canal aqui no YouTube tinha esse foco da leitura. Por um bom tempo eu gravei vídeos de resumos de livros, porque eu tinha mais tempo, eu conseguia ler muitos livros, eu cheguei a ler 40, 50 livros num ano, então eu conseguia ler os livros, gravar os vídeos de resumos e postar aqui. Só que depois de um tempo dando aula, eu sou professora há 15 anos, comecei a dar aula em mais de uma escola, então eu não tinha mais tempo para gravar vídeos, para ler livros, e eu parei de postar vídeos aqui no canal por esse motivo. Agora eu estou retornando com foco nos textos da newsletter que eu escrevo no Substack. Duas newsletters lá, uma que se chama Voz da Alma, que são os textos que eu escrevo para honrar a minha ancestralidade feminina. As mulheres da minha família não puderam fazer muitas coisas que desejavam, dizer muito o que pensavam. Então eu escolhi esse nome com esse motivo, de honrar tanto a minha ancestralidade quanto outras mulheres que queriam dizer coisas e não podiam, fazer coisas e não podiam, viver coisas e não podiam. Por isso ela se chama Voz da Alma. É um espaço onde eu digo coisas, escrevo coisas direto do meu coração, daquilo que realmente é a minha essência, daquilo que realmente me move. E então, a partir de agora, os vídeos aqui no YouTube, nesse canal e no meu segundo canal, que é o Espiritualidade Livre, eles terão foco nos textos da minha newsletter. Então, eu vou trazer os textos que eu escrevo lá em forma de conteúdo aqui, de conversas, vou ler alguns trechos, vou comentar, porque esse é o meu foco agora. Falei que eu sou professora há 15 anos, mas eu também estou em transição de carreira para psicanálise. Eu sou psicanalista de mulheres e tenho atendimentos diferenciados que vocês podem encontrar aqui no link abaixo. Tem um curso que eu também criei para mulheres. Esse curso eu criei baseado na minha própria história de transformação pessoal. Eu vivi uma noite escura da alma, um caos na minha vida, onde eu passei por um momento de dor, de frustração, de estar perdida. Foi quando eu cheguei à seguinte conclusão: agora eu preciso ou tomar as rédeas da minha história e me transformar de dentro para fora, ou eu posso ficar aqui no lugar de vítima, não sabendo o que fazer. E foi nesse momento que eu fui dando pequenos passos para a transformação da minha vida, da minha história, e eu registrei como foram esses passos nesse meu curso, que está aqui embaixo também no link, se vocês quiserem conhecer. Voltando para o Substack, dentro do Substack, então, eu tenho essas newsletters. Além da newsletter Voz da Alma, eu tenho Espiritualidade Livre, que eu também tenho um outro canal aqui no YouTube que eu quero retomar, que fala sobre esses assuntos mais espirituais. Muitas pessoas não sabem da minha relação com a escrita, mas eu escrevo desde meus 10, 11 anos, eu sempre tive diários onde eu escrevia, sempre amei as redações na escola, sempre li muito desde os meus 6, 7 anos, quando eu aprendi a ler. Então, eu sempre tive uma relação muito grande com a leitura e a escrita. Eu já escrevi poemas por um certo tempo, acabei perdendo todos porque eu tinha um computador antigo e aí deu problema e não escrevi, né? Apesar de eu ser fã dos cadernos, de ter muitos cadernos, sempre tive cadernos para tudo. Eu tenho cadernos de estudo, tenho cadernos de trechos de livros, eu tenho cadernos diários. Eu escrevo aspectos astrológicos do meu signo, do meu mapa astral, de coisas que eu já fiz, como mapa numerológico, plano de alma. Eu sempre fui a pessoa dos cadernos,
mas eu não sei porque nessa época que eu escrevi poemas, eu nunca escrevi nada em cadernos. Então eu acabei perdendo. Mas eu sempre gostei da escrita, sempre gostei de escrever. E aí, quando eu conheci o Substack, me apaixonei pelos textos que estão lá, eu decidi ter esse espaço lá, onde eu posso criar, dar voz à minha essência e onde eu posso também criar a minha comunidade. O Substack é ideal para se criar uma comunidade, porque ali você encontra, de modo geral, pessoas muito profundas que gostam de ler, que gostam de escrever. Então, para mim, foi me encontrar num espaço onde realmente eu tenho pessoas afins. Porque no TikTok e no Instagram, eu nunca me senti pertencente a um grupo. Eu nunca me identifiquei muito com as pessoas ali. Agora, no Substack é muito diferente, porque você olha os textos das pessoas e você pensa: uau, quanta riqueza, quanta profundidade, quanta inteligência, quanto conteúdo. Então, é um lugar apaixonante. Dentro do Substack, eu tenho conseguido construir a minha comunidade, tenho crescido aos poucos. A minha newsletter sobre espiritualidade é mais recente, faz menos de um mês que eu criei, mas a Voz da Alma está desde agosto, então ela está tendo um bom crescimento, comentários, curtidas, retornos de pessoas, e isso me deixa muito feliz. Porque qual é a minha proposta lá? E aqui também divulgando os meus textos, é que as pessoas me conheçam, que os meus textos, que os meus atendimentos, que os meus produtos, que os meus serviços possam ser aquilo que eu precisei um dia. Um dia eu me vi numa situação muito difícil, onde eu me sentia sozinha, perdida, sem direcionamento. E o meu desejo é que tanto os meus textos quanto os meus atendimentos, meus produtos, eles tragam esse direcionamento para as pessoas. Pessoas que estejam com problemas emocionais, com dificuldades de enxergar o seu valor, enxergar o seu potencial. A minha especialidade nessa vida como pessoa, a minha vida pessoal, minha proposta é transformar dor em força. Eu vivo isso constantemente na minha vida. Todos os meus aprendizados, todos os meus fracassos, todos os meus tropeços, tudo aquilo de ruim que me aconteceu, sejam por escolhas minhas ou por escolhas de outras pessoas ou por situações, eu encontrei formas de transformar dor em força. E é essa a minha proposta nos conteúdos que eu escrevo, nos atendimentos com o psicanalista, nos tipos de serviços que eu ofereço, que vocês podem ver aqui na descrição, e nos produtos, tanto nesse curso que eu tenho, quanto nos futuros produtos que eu pretendo lançar. A minha disposição é ser a mão que se estende para ajudar, é ser o ouvido que se estende para escutar, é ser o coração que se abre para sentir e cumprir assim o meu propósito e a minha missão nessa terra, que é usar aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim para ajudar os outros, trazer clareza, direcionamento e quem sabe te ajudar a enxergar novos caminhos para sua vida que você ainda não tenha conseguido ver. Então, se você gosta de conteúdos profundos, se você gosta de ler e textos ligados à área emocional, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, crenças, padrões de comportamento, mentalidade, é sobre isso que eu escrevo no Substack e é o que eu pretendo trazer também para cá a partir de agora. Então, se você me assistiu até aqui, gratidão pela sua companhia. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, divulga para mais pessoas que você ache que possam gostar. E se você tiver curiosidade ou interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu perfil no Substack. Se você quiser receber os meus textos direto na sua caixa de entrada do e-mail, é só você colocar o seu e-mail lá. A Voz da Alma e Espiritualidade Livre são separadas, então você precisa se inscrever nas duas, caso você queira receber o conteúdo de ambas. Se você precisar de atendimento, direcionamento, se você é mulher, conheça os meus atendimentos aqui embaixo. Conheça também o meu curso Jornada do Caos ao Empoderamento Pessoal. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo.